falsa modéstia, eu sinceramente duvido que você vai encontrar outro conteúdo rápido, conciso e profundo ao mesmo tempo como esse, sobre crença de insuficiência, crença de incapacidade. O que é uma crença? Eu vou colocar uma imagem para você daqui a pouco de uma árvore. Eu gosto sempre de usar essa imagem, essa didática aqui nos atendimentos com os meus pacientes, porque ajuda a entender. Realmente o entendimento fica muito mais fácil. Mas pense que você é uma árvore, certo? Os seus pensamentos seriam as folhas desta árvore. É o que é mais visível, o que é mais acessível e superficial. Lá no tronco dessa árvore, nós teríamos algumas crenças intermediárias, que dentro da cognitivo-comportamental, que é uma teoria da psicologia, nós chamamos assim, crenças intermediárias, que estão no tronco dessa árvore, que é você, tá? Do que se tratam as crenças intermediárias? As crenças intermediárias são regras, suposições, pressupostos que nós vamos criando a partir da raiz da sua árvore, a partir do que tem de mais elementar em nós, no nosso funcionamento, que é o que nós chamamos de crenças centrais. A crença de insuficiência, de incapacidade, ela está alicerçada justamente na raiz da sua árvore, geralmente, tá? Então, crenças são ideias, basicamente, que você acredita, tá? Que você foi formulando, hipóteses aí que você foi confirmando ao longo do tempo, ao longo das experiências, cujo você acredita muito e acaba se baseando não só para pensar, como para sentir, e, sobretudo, para agir no mundo, agir na sua vida. Legal, então entendido mais ou menos esse esqueminha aqui da sua árvore, da árvore que é você, entendemos que os frutos de uma árvore dependem de qual tipo de árvore a gente está falando, certo? Depende, portanto, da sua raiz. Então, isso significa que boa parte do que você pensa e boa parte do que você sente, consequentemente, boa parte do que você faz, é determinado pela sua raiz, ou seja, é determinado pelas suas crenças nucleares, as suas crenças centrais. O que são as crenças centrais? A diferença, por exemplo, delas com as intermediárias do tronco. As crenças centrais são aquelas crenças mais rígidas, mais permanentes, mais sólidas e antigas, arraigadas. A própria metáfora da raiz da árvore já nos traz essa ideia. Então, como é que vão se formando as crenças, Gabi? Ao longo do tempo você vai vivendo experiências e aí você vai tirando conclusões dessas experiências. Então pense você lá com 4, 5 anos, 6 anos, enfim, ao longo da sua existência, você vai vivendo experiências na escola, dentro de casa, enfim. E aí você vai tirando, como eu falei, algumas conclusões sobre essas experiências. Imaginemos que você, ali com 7 anos de idade, foi brincar na escola de queimada e ninguém te escolheu. E aí, de repente, você começa a se sentir um pouco excluído pelos seus coleguinhas, né? O seu melhor amigo, sua melhor amiguinha preferiu brincar, preferiu escolher primeiro uma outra pessoa e te largou meio de canto. De repente você começa a tentar elaborar aquilo do seu jeito, da sua maneira, aí com 7 anos de idade. E por aí vai, daqui a pouco você se apaixona pela primeira vez. E aí você sofre uma desilusão, a primeira desilusão amorosa, né? Assim que acontece com a gente. E aí você vai novamente tirando conclusões dessa situação. Nossa, será que é porque o problema é comigo? Será que eu fiz alguma coisa? Será que é porque eu sou feio? E aí, na ausência de modelos que possam nos ajudar a construir melhor, de forma mais sã, de forma mais racional, esse tipo de suposição, nós vamos tirando as nossas próprias conclusões. Com isso, a partir de novas e novas experiências, como se fossem camadas experienciais no nosso cérebro, inclusive a nossa memória vai guardando aí tudo isso, nós vamos confirmando essas teses, né? Nós vamos fortalecendo essas ideias. Então não se esqueça que uma crença é uma ideia, tá? E aí, por exemplo, nós chegamos na crença de exemplo desse vídeo, que seria a crença de insuficiência. Caramba, eu vivi 1, 3, 5, 10, 20 experiências que me comprovam que realmente eu sou insuficiente. Realmente eu não tenho tanto valor assim. Realmente eu não tenho tanta capacidade assim. Realmente eu sou impotente. Realmente aqui me faltam muitas coisas quando comparado com outras pessoas. Então, de certo modo, você já está muito convencido dessa verdade. Isto posto, vamos então para os 3 passos práticos para que você possa vencer essa crença de incapacidade, de insuficiência, de incompetência. Primeiríssimo passo, pare de ficar proclamando, pare de ficar falando o tempo todo, seja para outros ou para si mesmo, ou seja, alimentando esse tipo de ideia ou mesmo verbalizando isso de sou muito insuficiente, eu não presto para nada, como eu sou inútil, eu não sei, né? Eu não dou conta. Nossa, eu sou muito inferior. Nossa, eu sou o cocô do cavalo do bandido. Por quê? Porque o seu cérebro, ele vai tentar confirmar a própria tese. Ele nunca quer sair de mentiroso, entende aqui? Você começa a proclamar isso e que automaticamente esse tipo de hábito vai fazer com que você faça, com que você tenha comportamentos muito compatíveis com essa ideia. Afinal de contas, a sua mente, ela não quer ser hipócrita, ela não quer ser mentirosa, ela quer confirmar a sua própria tese. Até porque isso é meio prazeroso, isso é meio dopaminérgico. Olha, tá vendo? Eu falei que realmente eu tava certo. Exemplos, só pra você entender melhor isso. Quando você tem uma crença de que casamento é fria, casamento não é pra você, relacionamento só faz você sofrer, quando você tem qualquer menor experiência parecida com isso, exemplo, você vai lá, fica com alguém e a pessoa some. Você vai lá, começa a se relacionar e a pessoa te decepciona, mente pra você ou coisas do gênero. Ou você até fica sabendo de alguma pessoa que esteja vivenciando alguma situação parecida, o que você vai dizer automaticamente? O que a sua mente vai proclamar, gritando pra você? Tá vendo? Eu falei, realmente casamento é realmente relacionamento só faz a gente sofrer, tá vendo? Então observe que
Tudo aquilo que você começa a proclamar, tudo aquilo que você começa a nutrir de ideia, de pensamento na sua cabeça, vai confirmar a sua crença. Então, pare imediatamente com isso. O segundo passo importantíssimo aqui, você precisa viver experiências. As suas crenças, eu te expliquei no começo do vídeo, que elas são formadas por diversas experiências aqui, camadas experienciais. Então, quer dizer que o nosso foco, o seu foco, não deve ser atacar a crença antiga, a crença disfuncional, ruim, de insuficiência, de incapacidade, enfim. Mas pelo contrário, deve ser, pelo contrário, começar a fomentar novas crenças, crenças funcionais. Então, o foco não pode ser em excluir o que tá ruim, porque inclusive esse tiro pode sair pela culatra, tá? Mas comece a fomentar ideias melhores. Como é que eu construo novas crenças, Gabi? Justamente vivendo mais experiências. Então, se você tem uma crença de que você é insuficiente dentro do cenário de relacionamentos românticos, você precisa ter novas experiências sadias de pessoas que sim, valorizam você como você é, pelo que você tem como pessoa, tá? Então aqui tem o sentido material da coisa. Você precisa de viver experiências assim, que contrariem a crença antiga. Então você precisa sair de casa. Você precisa se permitir a viver novas experiências, diferentes inclusive das que você está acostumado. Então esse passo número 2, ele é essencial. Não se constrói novas crenças sem novas experiências, sem experiências em que você se expõe a elas e você começa a mudar inclusive a sua rede de pensamentos, de interpretação sobre essa experiência. E por fim, o terceiro passo, não menos importante, será sobre os seus comportamentos. Quando você tem um comportamento padrão, o que é isso? É um comportamento que você vira e mexe fica repetindo, ele já está muito habitual e familiar no seu funcionamento. Então, se você tem uma crença de insuficiência, toda vez que você percebe essa crença ativada, toda vez que você começa a acreditar nessa verdade que está muito latente dentro de você em alguma situação, você vai lá e tende a agir de um jeito, de um script já muito montado, né? Dentro de um padrão, como eu falei. De repente, o seu padrão possa ser se isolar, ficar sozinha, não querer falar com ninguém. De repente, seu padrão pode ser comer compulsivamente, comprar compulsivamente, ou ficar requerindo muito das pessoas, né? Requerindo atenção, um padrão de carência, de dependência emocional, pode ser também. Enfim, nós temos diversas possibilidades aqui. A grande questão é, geralmente, se a sua crença é disfuncional, ou seja, uma crença negativa que faz mal para você, ela vai gerar frutos, ela vai gerar comportamentos também disfuncionais, negativos para você. Então, o terceiro passo diz respeito a você quebrar este padrão de comportamento. Se geralmente o seu padrão é ficar sozinha, ir pro quarto, chorar, pegar o celular e começar a ver vídeos, ou ver a sua série, que é o seu conforto emocional, e ficar ali naquele melodrama, curtindo, de certa forma, flertando com a sua emoção, com a sua tristeza, enfim, com o seu choro, com a sua depressão, você vai cortar esse padrão, ou seja lá qual for o padrão. O ponto é, corte o padrão, tente fazer uma coisa diferente, mesmo que seja um pouquinho diferente. O ideal é que você tente distanciar o máximo possível o novo comportamento desse comportamento padronizado antigo aqui que a crença acaba fazendo com que você emita. A grande sacada desse terceiro passo é o seguinte: esses comportamentos nós chamamos eles de comportamentos compensatórios. Por que compensatório? Porque eles compensam, literalmente, eles retroalimentam todo o seu sistema, toda a sua árvore. Lembra daquela imagem que a gente viu? Então esses comportamentos, eles ficam reforçando a ideia de que você realmente é insuficiente. Veja um exemplo rápido comigo. Se eu tenho uma crença de insuficiência, tô andando na rua, passo por um conhecido, falo um oi para esse conhecido, essa pessoa não me responde. Eu posso começar a ter pensamentos totalmente influenciados pela minha crença de insuficiência. Quais seriam mais ou menos esses pensamentos? Nossa, será que eu fiz alguma coisa? Nossa, por que não falou aí pra mim? Nossa, será que tá com raiva de mim? Nossa, realmente, a pessoa nem tá nem aí pra mim, hein? Veja aqui que esse conjunto de pensamentos, eles foram totalmente enviesados pela ideia que eu tenho sobre mim, ou seja, pela crença que eu tenho de mim mesma de insuficiência. Muito provavelmente, o meu comportamento será ficar mal, ir pra casa, chorar e aí usar de alguma compensação, realmente usar de alguma fuga comportamental, substancial, como eu falei, ou até tentar falar com a pessoa, requerir ali uma mensagem, ligar, ir atrás da pessoa e ficar se desculpando ali, sem nem mesmo ter olhado para a realidade e tentado sugerir minimamente o que aconteceu para a pessoa não ter dito oi, já que a gente teria uma infinitude de variáveis, mas a crença ela não te permite ver isso, porque a crença é como se fosse uma sujeira, um borrão nos seus olhos aí, na sua lente, entre aspas, do seu óculos, que te impede de ver as coisas do jeito certo como elas são. Então perceba que esse comportamento de ficar mal, de ficar ali chorando, de usar de uma compensação, confirma a tese de que você novamente é insuficiente, confirma a crença, reforça a crença. Como eu digo com os meus pacientes, coloca comidinha na boca da crença, bordando o bichinho aí da crença para que ele vire e se transforme em um monstro. Então, tá vendo a importância de erradicar esses comportamentos padronizados aí relacionados à sua crença? Quanto mais você os repete, mais eles vão confirmando toda a tese da crença mentirosa e vão retroalimentando esse sistema disfuncional. Bom, eu espero que você tenha realmente aproveitado aqui o ouro desse vídeo e tente aplicar essas dicas, esses passos que eu te passei. Se fez sentido, comenta, deixa um like, compartilha com alguém, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você também tiver interesse de fazer terapia online comigo, o link aí do formulário está na descrição, basta você preencher e a gente se vê em breve em um próximo vídeo. Fique com Deus.